Oi, eu sou a Milena e eu vou falar um pouco sobre o texto A Loucura e a Sociedade de 1970. Bom, nós sabemos que a loucura ela sempre foi excluída em todos os tempos, todas as épocas, todas as sociedades. E durante os últimos 50 anos, nos ditos países avançados, alguns etnólogos e psiquiatras, eles tentaram determinar se a loucura que se encontrava nos países deles também existiam nas sociedades primitivas. E eles também queriam saber se essas sociedades primitivas elas não conferiam um status diferente daquele que era dado nos países deles para os loucos. Já que nas sociedades desses pesquisadores, os loucos eles eram excluídos. Então eles queriam saber se nessas sociedades primitivas as pessoas elas não conferiam à loucura um caráter positivo. Por exemplo, os xamãs na Sibéria. Será que eles não podem ser considerados doentes mentais? E eles queriam saber se essas sociedades que conferiam esse caráter positivo à loucura, elas não poderiam ser consideradas elas próprias doentes. Mas no texto, a análise que é feita é para examinar qual o status do louco nas sociedades primitivas, industriais, e também sobre a causa da mutação que aconteceu no período do século XIX, e também para demonstrar que a posição do louco ela não mudou na sociedade industrial. E nós podemos elencar 4 categorias para os domínios das atividades humanas, que são o trabalho, a sexualidade e a família, a linguagem e a fala, e atividades como festas e jogos. Nós sabemos que, por diversos motivos, as pessoas elas podem ser excluídas de uma ou outra dessas categorias. Mas quando uma pessoa ela é excluída de todas essas categorias, a gente intitula essas pessoas, a gente diz que essas pessoas elas são loucas. E em praticamente todas as sociedades, a pessoa louca ela é excluída de todas as coisas. Ou ela pode acabar até recebendo um status religioso, mágico. E porque a gente sabe que em algumas sociedades, tem alguns exemplos de sociedades, que o louco ele pode ser considerado um ser temível para a sociedade, dotado de uma força sobrenatural. Só que geralmente essas pessoas elas acabam se tornando vítimas da sociedade, vítimas de preconceito. Sendo que essas pessoas ditas loucas, elas são excluídas da sociedade por um sistema de exclusão dito isomorfo. Elas acabam sendo totalmente marginalizadas por essa sociedade. E já que a sociedade ela tem como um primeiro critério para determinar a loucura a inaptidão ao trabalho, a gente percebe que na Idade Média, o louco, apesar de tudo, ele tinha permissão de vagar pelas cidades. Ele podia circular por entre a sociedade, ele podia ser uma pessoa visível, ele podia estar ali. Só que a partir do século XVII, quando começou a se constituir a sociedade industrial, a existência dessas pessoas não foi mais tolerada. Porque elas não estavam contribuindo para aquela nova sociedade, elas simplesmente atrapalhavam aquele processo. E para, digamos, resolver esse problema, eles criaram na França e na Inglaterra alguns estabelecimentos para internar essas pessoas. Só que nesses estabelecimentos não foram colocadas só as pessoas loucas lá, foram colocadas diversas pessoas, como desempregados, doentes, velhos, todas as pessoas que não podiam trabalhar, ou seja, as que não tinham valia alguma para aquela sociedade naquele momento, que não serviam para nada. Sendo que somente no final do século XVIII que Pinel ele libertou os loucos das correntes deles. E mesmo nessa mesma época, foi criado um hospital psiquiátrico na Inglaterra. E a partir daí é considerado que os loucos eles deixam de ser tratados como criminosos e eles passam a ser tratados como pessoas doentes pelas outras pessoas. Só que, antes da Revolução, os loucos eles não eram considerados criminosos. E muito menos naquele momento eles foram liberados do seu status anterior. E, no geral, tanto nas sociedades primitivas, moderna, na Idade Média, quanto no século XX, o louco ele tinha um status universal, foi dado um status universal para ele. E tendo uma única diferença é que entre os séculos XVII e XIX, o direito de internar o louco pertencia à família, e agora não mais. Agora esse direito passou para os médicos, já que era exigido um atestado médico para poder internar essas pessoas. Então seria essa a única diferença. E sabe também que práticas sexuais como masturbação, homossexualidade, ninfomania, elas foram a partir do século XIX relacionadas à loucura, elas passaram a ser relacionadas à loucura. E eles diziam que essas pessoas elas eram incapazes
de se adaptar ao estilo de família da época, ou seja, o estilo de família burguês europeu. Então eles diziam que as pessoas que faziam isso, elas tinham distúrbios. E com relação à linguagem dos loucos, tem uma divisão. De um lado, a fala deles era totalmente rejeitada, e do outro, as pessoas prestavam uma atenção especial ao que eles diziam. E como exemplo disso, a gente tem os bufões, que eles ignoravam totalmente a moral e falavam a verdade que os homens comuns eles não poderiam falar. E um outro exemplo é a literatura nos dias de hoje, porque a linguagem literária ela tem uma grande afinidade com a loucura, já que a literatura, digamos, ela não precisa seguir as regras, ela não precisa dizer sempre a verdade. E se tratando de literatura europeia, no século XVI, ela se tornou ainda mais marginal do que na Idade Média, tendo o aparecimento inclusive da literatura da loucura, onde chegou-se até a mandar imprimir um texto que uma pessoa louca escreveu para divertir a população, porque as pessoas liam aquele texto e elas achavam engraçado, elas riam daquilo que aquela pessoa escreveu. E a partir do final do século XVIII até o início do século XIX, apareceram diversos autores importantes que estavam ligados à loucura de algum jeito, como Rousseau, que entrou num hospital psiquiátrico e acabou por se suicidar lá dentro. E além dele, a gente tem o Nietzsche também, o que leva a gente a crer que é necessário imitar a loucura para se estabelecer novos campos na literatura. E nos dias de hoje, tem uma atenção cada vez maior para a relação entre a literatura e a loucura, já que ambas são marginais em relação à linguagem cotidiana. E elas se utilizam do modelo da loucura para essa produção literária. E com relação aos jogos na sociedade industrial, o louco ele assume um papel central nos teatros da Idade Média ao século XVIII, porque eles faziam as pessoas rirem, eles agiam de uma maneira diferente dos outros atores, eles viam as coisas por outros ângulos. Sendo então, o louco no teatro, ele seria alguém que expressa com seu corpo a verdade que nem os outros atores e nem os espectadores eles estão conscientes disso, só o louco ele está consciente disso. E por outro lado, na Idade Média, havia uma única festa que não era de cunho religioso, que era chamada Festa da Loucura, onde os papéis sociais eles eram todos trocados. Por exemplo, um pobre ele representava um rico, e assim por diante. E no geral, nessas festas, as pessoas diziam todas as verdades que elas queriam dizer. Por exemplo, uma pessoa pobre, ela podia chegar para uma pessoa poderosa, ou sei lá, para um prefeito, e dizer tudo aquilo que ela queria. Ela poderia insultar, falar o que ela quisesse, que nada aconteceria com ela. E, inclusive, na igreja, era uma pessoa profana que realizava a missa. E a gente percebe que hoje em dia as festas elas perderam esse caráter de indignação, de falar aquilo que as pessoas realmente querem falar, aquilo que está incomodando elas. Ou pelo menos perderam esse caráter de indignação como era naquele tempo, né? Nesse estilo. E elas deram lugar ao álcool e às drogas, que não deixa de ser uma maneira de compensação, porque a ingestão dessas substâncias ela é um meio de criar uma loucura artificial. E criando uma loucura artificial, isso acaba inflamando a sociedade também. E então, isso leva a gente a se perguntar, as condições do louco com relação à Idade Média aos dias de hoje, ela mudou? Bom, no Renascimento e na Idade Média, os loucos eles podiam existir no meio da sociedade. É lógico que eles tinham diversas restrições, mas mesmo assim eles podiam circular pelas sociedades, de uma cidade para outra, de uma vizinhança para outra. E eles eram sustentados por outras pessoas, e até mesmo algumas vezes eles acabavam indo para o exército, ou então as pessoas daquela sociedade, daquelas cidades, eles prendiam eles provisoriamente numa casa fora da cidade, mas mesmo assim, eles podiam existir naquela sociedade. Já no século XVII, a sociedade se torna intolerante com eles, devido à formação da sociedade industrial, porque eles começam a simplesmente apenas atrapalhar esse processo. E como eu já mencionei, diversos grupos, não só os loucos que foram levados para estabelecimentos, para tirar eles das vistas da sociedade, para acabar com esse problema. E lá todos eles eram sujeitados ao trabalho forçado, o que leva a gente a perceber a tentativa de fazer com que eles se tornassem aptos ao trabalho, já que a inaptidão ao trabalho seria o primeiro critério para determinar a loucura de uma pessoa. E no início do século XIX,
A liberação que ocorreu não foi dos loucos, bem assim, mas sim das pessoas doentes, dos velhos, das prostitutas. E por que aconteceu isso? Foi porque estava ocorrendo esse grande desenvolvimento industrial e eles precisavam do quê? De mão de obra, de força de trabalho. Não foi porque eles ficaram bonzinhos e vamos libertar essas pessoas. Foi porque eles precisavam do trabalho delas. E então, quem era capaz de trabalhar saía desses estabelecimentos. E os que queriam trabalhar, mas não conseguiam, ou seja, as pessoas loucas, eles foram considerados pacientes cujos distúrbios tinham causas que se referiam ao caráter ou de natureza psicológica. Então, um estabelecimento de internação, ele se tornou um hospital psiquiátrico, de tratamento. Agora, essas pessoas realmente recebiam um tratamento, não eram apenas colocadas lá para que saíssem do meio da sociedade. E desde então, os distúrbios mentais, eles se tornaram objetos da medicina. E surgiu uma nova categoria social chamada de psiquiatria. E relacionando o que se lê no texto com a visita que a gente fez à penitenciária, eu percebi que o controle que é exercido sobre os presos, ou seja, o fato deles não terem mais nem sequer direitos, cidadania, e muito menos poderem sair de lá, não é diferente do que é retratado no texto, onde os estabelecimentos da época, eles instituíam um total direito sobre aquelas pessoas, e com isso eles tiravam totalmente os direitos delas. E quanto à questão do trabalho, que nos manicômios era considerado uma obrigação, na prisão não seria bem uma obrigação, digamos, mas sim um privilégio, porque com isso eles conseguem diminuir o tempo de pena deles. Ou seja, o trabalho é uma moeda de troca pela liberdade. O mesmo é observado nos manicômios da época, que quem podia trabalhar podia sair desses manicômios, desses estabelecimentos. Então a gente percebe essa relação do trabalho entre os dois, manicômio e presídios. E o mesmo motivo pelo qual as pessoas são presas é o motivo pelo qual as pessoas eram colocadas naqueles estabelecimentos, que é para saírem das vistas da sociedade. Porque não é interessante que a sociedade enxergue eles, porque eles não estão aptos a conviver em sociedade, não estão nos padrões que a sociedade precisa que as pessoas estejam para que elas possam conviver em uma sociedade. Então, o meio encontrado nesses dois casos é trancar essas pessoas nesses locais, sejam eles presídios, penitenciários, no caso, ou então manicômios. E nesses locais, presos e loucos, eles são vigiados para que, de maneira alguma, eles consigam retornar para a sociedade sem que antes eles sejam curados do seu mal ou que eles tenham cumprido o tempo de pena determinado para o crime deles. Então, a gente pode relacionar essa estrutura de grades e cadeados nos dois casos. Então, as duas estruturas, elas são totalmente fechadas para que impeçam essas pessoas de saírem desses locais. E lá eles têm que seguir um sistema de controle, disciplina, uma série de regras, porque caso contrário eles vão ser punidos. Por exemplo, os presos que têm regalias. Se eles não seguem as regras, eles vão ter essas regalias arrancadas deles. Assim como os loucos, que teriam, por meio da indisciplina, a cada vez mais distante ideia de cura. E, bom, seria isso